A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos. Hoje, domingo 10 de maio de 2020, segundo domingo do mês, em que é comemorado o Dia das Mães. Então eu quero desejar a todas as mães um bom domingo no Senhor. E dando continuidade à nossa escola dominical, que neste segundo trimestre está estudando sobre a Igreja Eleita, um estudo baseado na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, chegamos à lição de número 6, que fala sobre a condição dos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. A condição dos gentios sem Deus. E o texto áureo está lá em Efésios 2 e 11, que diz assim o apóstolo Paulo: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios da carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A nossa leitura bíblica em classe está lá na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 11 e 12, e também na epístola do mesmo apóstolo aos Romanos, capítulo 4, versos 12 a 14, que diz assim a palavra de Deus. Efésios 2 e 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lá em Romanos 4, 12 a 14, o apóstolo Paulo nos diz: e se fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tiveram na circuncisão. Porque a promessa de que se havia de ser herdeiro no mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé, pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça, a orientação do Teu Santo Espírito, Senhor. Fala conosco, nos orienta, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então a lição de hoje vai nos mostrar a chamada espiritual dos homens que não faziam parte da antiga aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel.
Para nós entendermos a lição de hoje, nós precisamos entender bem essa divisão. O que a Bíblia chama de gentios, o que a Bíblia fala sobre a circuncisão, o que a Bíblia fala sobre a incircuncisão e quais os objetivos espirituais desta divisão mostrada nessas palavras. Para nós entendermos bem isso, nós temos que voltar na história, lá no princípio, no livro de Gênesis, no capítulo 12, vai mostrar a chamada de Abrão. Abrão quer dizer em hebraico pai engrandecido. E Abrão, melhor dizendo, ele foi escolhido por Deus para dar sequência à vida espiritual aqui na terra, revelada por Deus através dos homens. Deus sempre usa homens para revelar os seus propósitos. Tinha feito assim com Adão, fez assim com Abel, e depois da morte de Abel, veio uma nova descendência, os filhos de Sete, que culminaram com a história de Noé, que através da arca salvou a si e a sua família, e continuaram como responsáveis para serem mensageiros de Deus aqui na terra. Quando chegamos a Abrão, descendente de Noé, vemos que agora Deus faz um concerto, uma aliança diferente com este homem. E ele faz algumas promessas a Abrão. Ele fala, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra o que eu vou te mostrar, e de ti farei uma grande nação. E te abençoarei grandemente, e através de ti abençoarei todas as famílias da terra. E assim começa a história. Quando chega lá no capítulo 17 de Gênesis, Deus faz esse concerto com Abraão de forma formal. E Deus fala lá no verso 10, este é o meu concerto, que guardarei entre mim e vós a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. E neste momento Deus também muda o nome de Abrão para Abraão. De pai, ele passa a ser pai de muitas nações, através desse concerto com Deus. E Abraão guarda
aquela promessa de Deus, aquele concerto que Deus faz com ele. E aí, a partir desta data, então, todas as crianças que nascem ali na família de Abraão é circuncidada quando é homem, no 8º dia. Esse 8º dia também diz a tradição judaica que é dada o nome da criança. A família de Abraão cresce, ele tem Isaac, Isaac tem a Jacó, e a palavra de Deus revela que quando Jacó vai para o Egito, pelo chamado do seu filho José, que lá se livrou da escravidão e se tornou o segundo homem mais importante do Egito, diz a palavra de Deus que Jacó chega ao Egito com uma família de 70 pessoas. Então, entre filhos, netos, homens, mulheres, chega a este número, se formando ali o povo hebreu. Mais tarde, José morre, muda o faraó do Egito e o povo judeu fica escravo ali dos egípcios. Todos conhecem a história do Êxodo, quando, depois de 400 anos naquela situação, o povo de Israel, através da liderança de Moisés, sai do Egito e se dirige para a terra prometida, a terra de Canaã. Nessa altura, o povo judeu já tem uma caravana de 2 milhões de homens. Só homens, fora as mulheres e crianças. Esse povo atravessa o deserto e os filhos daqueles que morreram no deserto entram em Canaã, as terras que conhecemos hoje como Israel. E ali em Israel, em Jerusalém, que aparece a figura do Messias prometido a Israel, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No tempo de Jesus, o antigo povo de Abraão, os hebreus do Egito, agora são conhecidos como judeus. E eles continuam no ritual da circuncisão. E eles consideram todos os outros homens sem ser judeus gentios, por isso surge o nome gentios. E incircuncisos, também a palavra incircunciso. Mas Jesus, ele veio para salvar a humanidade e pagar pelo pecado de todos através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. E algo novo acontece. Os judeus estavam acostumados com seus rituais, com as suas festas anuais, cultuarem entre si nas sinagogas, no templo em Jerusalém. E
Jesus, ele vai aos gentios, recebe e prega a mulher samaritana, samaritanos eram considerados pelos judeus de uma forma muito desprezível. Jesus liberta a filha de uma mulher cananita, e começa a se cumprir o que Deus falou lá na antiguidade a Abraão. Através da tua semente eu vou abençoar todas as famílias da terra. E ali na pessoa de Jesus está se cumprindo isso. Jesus morre, ressuscita dos mortos, vai ao céu e a obra de Cristo continua através da igreja. Pedro tem uma experiência ao ser levado por Deus à casa de Cornélio, um centurião romano, portanto um incircunciso, portanto um gentil. E ali Pedro prega e a família de Cornélio aceita Jesus como Salvador. Está iniciada a caminhada da salvação para todo mundo através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo se destaca sobremaneira nesta obra. O apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, enquanto Pedro fica nas terras de Israel, pregando aos judeus, tirando-os do antigo concerto da lei para a nova aliança em Cristo. O apóstolo Paulo sai com Barnabé, seu companheiro de viagem, por todo mundo daquela época, pregando o evangelho, abrindo igrejas, levando este evangelho aos gentios, os que não eram judeus, os que não eram circuncidados. Algum tempo depois, já com a igreja estabelecida, há um convívio entre os judeus e os gentios. E aí há algumas desavenças, porque alguns judeus querem voltar aos costumes da antiga aliança, circuncisão, guarda de sábado. E o apóstolo Paulo se opõe ferrenhamente a isso. Isso está mais explicitado, explicado, ensinado lá na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Aqui aos Efésios, uma igreja na Grécia, portanto, grande parte dela compostas por gentios, Paulo explica essas coisas. E ele fala, olha, vocês, no passado, vocês eram estranhos ao concerto da promessa, o trato da promessa de Deus com Abraão. E viviam uma vida sem Cristo. Estavam separados da comunidade de Israel, portanto alienados aos pactos da promessa de Deus com esse povo. O apóstolo Paulo, olha, vocês estavam sem esperança e sem Deus. Não que esses homens não tivessem religiões, eles tinham as suas religiões,
politeístas, adoravam vários deuses, praticavam feitiçarias, alguns, mas não conheciam a Cristo. Então o apóstolo Paulo, olha, vocês estavam sem esperança, sem Deus nesse mundo. Estranhos aos pactos de Deus com o seu povo. E é isso que o apóstolo Paulo explica. Olha, tudo isso foi consertado, vamos dizer assim, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós trazemos desta lição para os dias de hoje? O homem sem Cristo, ele é incircunciso no coração. O que é a palavra circuncisão e circuncisão? Qual era o propósito da circuncisão? A circuncisão era um ato que o pai praticava no filho e o apresentava a Deus dizendo, olha, este meu filho é separado para ti. Hoje, a igreja cristã, os evangélicos, não batizam as crianças. Entende que a criança está salva se morrer antes de ter entendimento sobre o pecado e a necessidade de salvação em Cristo. Então, nós não batizamos as crianças, mas nós a apresentamos a Cristo. Nós levantamos as nossas crianças ainda novinhas, de colo, na igreja e apresentamos a Deus dizendo, olha, eu assumo diante de ti, meu Deus, a criar esta criança debaixo dos teus ensinos, da tua palavra e da fé que está em nosso coração. Ainda fazemos isso. Separamos os nossos filhos para Cristo. Quando não tínhamos Cristo, eu, por exemplo, só me converti aos 32 anos, nós éramos separados desta comunidade. Nós não tínhamos conhecimento de Deus. Praticávamos idolatrias, feitiçarias, superstições. O homem sem Cristo continua assim. E quando eu falo sem Cristo, é sem entendimento da obra de Cristo. É evidente que num país como o nosso, todos já ouviram falar de Cristo. Mas muitos não têm entendimento do que significa a obra de Cristo. E ainda continuam com as suas imagens de escultura, ainda continuam com as suas superstições, ainda continuam com as suas crendices, horóscopo, leituras de mão, de carta, enfim, todas essas coisas que são praticadas pela pessoa na ignorância, porque não conhecem a vida em Cristo.
É por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, vocês viviam uma vida sem Cristo. Vocês eram separados da comunidade de Israel. O que significa ser separado da comunidade de Israel hoje? Não ser um judeu? Não, não é isso. Ser separado da igreja de Cristo. Não conhece. O povo de Deus não conhece a palavra de Deus. E, portanto, a pessoa está alienada das grandes promessas que Cristo tem para a igreja. E vivem sem esperança, sem Deus no mundo. Por isso, nós, a Igreja do Senhor, que agora fazemos parte deste concerto, levamos a palavra da salvação para todos aqueles que desconhecem essas verdades. Se você está nos ouvindo e ainda leva uma vida sem Cristo, separado da igreja, não tendo comunhão com uma verdadeira comunidade cristã que pratica a verdadeira adoração a Deus. Se você nesse mundo tão difícil que vivemos hoje está desprovido de esperança, é porque você está sem Deus no mundo. Entregue a sua vida a Jesus e dê um passo de fé. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu quero deixar uma bênção especial para todas as mamães, que hoje, na maioria, que não convivem com seus filhos, estão separadas deles. Que Deus possa estar alegrando seu coração, mesmo na distância, porque o amor ele não tem distância. E o amor de uma mãe, ele é incondicional. E, portanto, verdadeiramente, um amor real. Que Deus abençoe as mamães. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos na Tua presença, te damos graças, Senhor, por este momento, na meditação da Tua palavra, Senhor. Te peço uma bênção especial, Senhor, para as mães, Senhor. Muitas delas não podendo ter, por causa da pandemia, contato físico com os seus filhos. Mas os corações estão unidos no verdadeiro amor. Abençoa. Abençoa também, Senhor, aqueles que, porventura, estão separados de Ti, Senhor, mas deram ouvidos à Tua palavra e pedem socorro para as suas almas. Socorre, Senhor. Atende nesses tempos de aflição e abençoa. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.